Será que tem jeito para o Brasil? Será que tem jeito para São Paulo? Essa era a pergunta de muitas pessoas, não necessariamente para São Paulo ou para o Brasil, porque o Brasil e São Paulo ainda não existiam no mapa. Mas essas eram as perguntas para as pessoas do primeiro século em relação à cidade de Éfeso. Será que havia jeito para Éfeso? Será que havia jeito para a Ásia? Será que havia jeito para a mudança do Império Romano? Será que é possível haver transformação de uma cidade? Será que uma cidade pode ser completamente mudada, de tal maneira que as pessoas, ao olharem para aquela cidade, falem aquilo que o profeta disse que seria dito sobre Jerusalém: o Senhor está ali? Essa é uma pergunta que precisa ser constantemente feita e necessariamente respondida, como foi respondido aqui no início dessa noite, no final dessa tarde. Cidades podem ser transformadas, cidades podem ser completamente mudadas por causa da presença da igreja ali. E quais são as marcas que mostram que uma cidade foi mudada? As marcas não são necessariamente a quantidade de pessoas que professam a fé em Jesus. É possível haver muitos lugares onde a maioria das pessoas se dizem evangélicas, se dizem cristãs, e ainda assim, nesses lugares, não há transformação. Pelo contrário, os índices de violência são cada vez piores, a economia cada vez mais fragilizada, as leis são cada vez mais injustas, as pessoas são cada vez mais egoístas. É possível existir em lugares onde a maioria da população se diz cristã e evangélica, e ainda assim esse lugar não ser um lugar transformado. Como saber que Deus está agindo em uma cidade ou em uma nação? Meus irmãos, Lucas, ao escrever o livro de Atos, nos dá indicativos. Na verdade, o livro de Atos, ao começar no capítulo 1, começa a descrever não somente a história do avanço da igreja, mas também começa a descrever uma teologia que deve ser seguida pela igreja. Se a igreja quer olhar para frente, chegar em um lugar e entender, esse lugar vai ser transformado. E o ápice do livro de Atos não é o capítulo 1, nem o capítulo 2, onde houve o Pentecostes. O ápice do livro de Atos é o capítulo 19. No capítulo 19, aquela palavra de Jesus para os apóstolos, que eles receberiam poder e seriam testemunhas dele até os confins da terra. Ali no capítulo 19, essa palavra é concretizada. Jerusalém já havia sido conquistada, Judeia, Samaria, e agora o evangelho estava chegando nos confins da terra, e não apenas chegando, mas transformando. Se quisermos entender as marcas de Deus em uma cidade transformada ou em uma região transformada, meus irmãos, o lugar para onde devemos direcionar os nossos olhos é o capítulo 19 de Atos. Uma pergunta ou uma curiosidade: em quanto tempo a cidade de Éfeso foi mudada? Ou melhor, quanto tempo levou
para que aquela cidade que tinha aproximadamente entre 200 mil e 300 mil habitantes, quanto tempo levou para que aquela cidade tivesse sido sacudida pelo Evangelho e experimentasse transformação? Quanto tempo? 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos? Atos 19 nos dá a resposta. Entre 2 e 3 anos. No período de 2 a 3 anos, não somente a cidade de Éfeso, mas toda a Ásia Menor, que onde hoje é a Turquia, aquela região foi sacudida e foi transformada. E em Atos 19 nós temos as marcas dessa transformação. Se quisermos saber que uma cidade foi mudada, uma região foi mudada, o primeiro sinal é uma mudança nos céus dessa cidade, dessa região. Em Atos 19 nós lemos que as pessoas, por causa da influência do Evangelho na cidade, a mudança dos céus, aquelas pessoas começaram a ir para a praça pública para queimarem os seus livros de feitiçaria, declarando a todos ali, naquele lugar público, só o Senhor é Deus. Foi um ato espontâneo, voluntário, nascido da ação e influência do Espírito Santo naquele lugar. De repente, os céus da cidade de Éfeso foram mudados. Uma cidade onde havia dezenas de templos dedicados à adoração a outros deuses. Uma cidade onde havia feitiçaria realizada a céu aberto. Uma cidade que promovia a feitiçaria, inclusive o sacrifício ao imperador, em honra ao imperador, como se ele fosse Deus. Havia um patrocínio do Estado para que aquele culto ao imperador, sacrifícios de animais ao imperador fossem promovidos. De repente, os céus foram de tal maneira mudados que os espíritos malignos que agiam na cidade de Éfeso e cegavam as pessoas e aprisionavam as pessoas, já não tinham mais esse poder de influência. E essas mesmas pessoas que antes adoravam esses deuses que não são, saíram de suas casas e foram para a praça pública para declarar: só existe um Deus, não existe outro. Aqueles espíritos que aprisionavam as pessoas já não tinham mais aquele poder de influência, não mais. Nem mesmo Mamon e Lucas. Lucas é intencional ao escrever que aqueles livros que haviam sido queimados na praça pública estavam avaliados em aproximadamente 50 mil denários, 50 mil diárias de um trabalhador normal. Aquelas pessoas estavam como que queimando dinheiro na praça pública. Nem vender eu vou. Este livro não, para ninguém. É melhor ser queimado. Você está queimando dinheiro, não importa. Eu quero que as pessoas sejam livres. Não estou preocupado em ganhar dinheiro. A minha preocupação é que as pessoas sejam livres e saibam que não existe liberdade senão no Deus que fez os céus e a terra. Eu queimo esse livro. Mamon perdeu o poder e a influência no coração daquelas pessoas. Os deuses daquela terra perderam o poder e a influência no coração daquelas pessoas. Havia essas marchas espontâneas, voluntárias, não direcionadas por homens ou instituições, mas movidas pelo Espírito Santo, marchas para Jesus em Éfeso. Os céus foram mudados. E essa mudança dos céus trouxe uma mudança na economia, porque não existe mudança em uma cidade, mudança de Deus, se a economia não é tocada.
E essa mudança foi tão significativa em Éfeso que um sujeito, vocês lembram o nome dele? Demétrio, se juntou com os outros trabalhadores do sindicato de escultores de imagens de Diana dos Efésios e fizeram uma reunião no sindicato dizendo: esse homem, Paulo, está pregando que os deuses feitos por mãos humanas, os deuses de pedra, de ferro, não são deuses. E nós vivemos disso. Nós vendemos essas estatuazinhas. Nós vendemos esses objetos. E nós não temos tido tanto lucro. Não, desde que esse homem chegou aqui, o nosso comércio só decai, só decresce, só diminui. As pessoas não compram, as pessoas não querem mais os nossos produtos. Precisamos dar um jeito e calar esse homem chamado Paulo. Essa reunião do sindicato aconteceu porque o dinheiro já não fluía e não caminhava mais para as lojas da associação dos fabricantes de ídolos dedicados à deusa Diana. O dinheiro estava correndo para outros lugares. A economia foi transformada. Isso é sinal de que Deus começou a mudar um lugar. As pessoas começam a não mais investir dinheiro naquilo que não honra a Deus. Elas não mais colocam os recursos naquilo que elas sabem que agride a Deus e a palavra de Deus. Elas são mais conscientes na aplicação do dinheiro, na utilização dos recursos. E quando Deus entra em um lugar, alguns comércios falem. Algumas lojas fecham as suas portas. Algumas empresas decretam falência. Quando Deus entra em um lugar, a economia é mudada. Foi o que aconteceu em Éfeso. Foi o que aconteceu, por exemplo, na cidade de Almolonga, na Guatemala. Alguém já ouviu falar de Almolonga? Quem nunca ouviu falar de Almolonga? Era uma das cidades da Guatemala com o maior número de bares por metro quadrado. Uma cidade pequena, com inúmeros bares e 3 prisões. Uma cidade paupérrima, pobre, um povo sofrido, e que se embriagava nos bares para tentar esquecer as dores do dia a dia. Mas isso só durou até quando o Evangelho chegou em Almolonga. O Evangelho chegou, as pessoas foram transformadas, e nenhuma delas mais queria ir nos bares, e os bares tiveram que fechar as portas. As prisões desapareceram porque não havia mais presos. Fecharam as prisões, porque o Evangelho chegou. Em toda a região ao redor de Almolonga havia seca, mas na cidade de Almolonga e nas fazendas ao redor de Almolonga chovia. E eles eram agricultores, e os produtos que eles retiravam da terra ficaram conhecidos em todo o país por causa do tamanho, abóboras gigantes, cenouras gigantes. Um milagre que Deus fez em Almolonga. Agora o recurso já não ia mais para os bares, o recurso não ia mais para o alcoolismo, o recurso não ia mais para os jogos, o recurso não ia mais para a prostituição, o recurso não ia mais para a destruição das famílias. Agora o recurso caminhava por outras frentes. Quando Deus chega em um lugar, como aconteceu em Éfeso, a economia é mudada. E por incrível, pode parecer impossível,
Mas quando o evangelho chega numa cidade e transforma essa cidade, essa nação, até a política é mudada. Em Atos 19, Lucas nos faz saber isso. Quando houve um tumulto, um motim na cidade de Éfeso, e o povo da cidade foi até o teatro, e a intenção deles era pegar Paulo e matar Paulo. 20.000 pessoas. Paulo queria se apresentar no teatro para tentar acalmar a população, mas as autoridades da cidade foram até Paulo e disseram: não vai. Porque aquele ajuntamento é ilegal. E tão ilegal que o escrivão da cidade se reuniu no meio do povo para dizer: esse ajuntamento é ilegal, vão embora para casa. Ao invés das autoridades políticas quebrarem a lei, irem contra a lei ou buscarem uma decisão em benefício próprio, eles queriam tomar uma decisão em benefício da lei, da verdade. A política em Éfeso. Esses são pelo menos 3 sinais que Lucas nos deixa de transformação de uma cidade, de uma nação. A realidade espiritual é mudada, a realidade econômica é mudada e a realidade política é mudada. E aí eu pergunto para você: será que tem jeito para o Brasil? Será que tem jeito para São Paulo? Será que tem jeito para Belo Horizonte? Será que é possível que daqui a 3 anos, quando a igreja estiver comemorando 30 anos, nós olhemos para essa região e olhemos para a cidade de São Paulo e vejamos essas mudanças na cidade de São Paulo e a partir daqui no estado e daqui na nação? Porque São Paulo, meus irmãos, é o coração do Brasil. Havendo transformação aqui em São Paulo, essa transformação se espalha. Será que é possível? Como isso pode ser feito? O que você pode fazer? Qual que é a sua participação nisso? De fato, podemos ter esse desejo de dizer: eu quero, eu creio, Senhor. E se sairmos daqui sem tomarmos nenhuma decisão, sem nos movimentarmos em nada, ano que vem estaremos aqui vivendo a mesma história, daqui a 2 anos do mesmo jeito, daqui a 3 anos a mesma coisa. Não basta dizermos eu creio, se não nos movimentarmos em cima da fé do eu creio. De nada adianta nesse entardecer dizermos: Senhor, faça novamente, faz aqui. Se na segunda-feira voltamos a viver a mesma vida e caminhamos do mesmo jeito, reproduzindo a mesma rotina. De nada adianta cantarmos aqui e levantarmos esse altar de adoração ao Senhor aqui, se na segunda-feira esse altar não continua na nossa casa, no nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos colegas, enquanto andamos pelas ruas da cidade, como esses altares ambulantes, clamando ao Senhor. Se isso não acontecer, não há mudança. Por mais que falemos, por mais que proclamemos aqui nos finais de semana ou nos domingos, o nosso desejo expresso em 2 minutos ou 2 horas
Esse desejo não é capaz de mudar uma cidade. Ah, não é. Se eu tenho a expectativa, se eu creio que Deus pode mudar São Paulo e o Brasil, eu preciso me posicionar. Eu preciso agir. E Lucas nos dá duas respostas para esse como conquistar uma cidade. E eu queria que você abrisse em Atos 19. Eu queria ler os versículos 1 a 10. Vou ler na Nova Almeida Atualizada. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E a partir do versículo 11, nós temos o resultado dessa ação de Paulo. E Lucas registra: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E a partir daí, Lucas mostra de que maneira concreta era possível ver a transformação de Éfeso. Mas até o versículo 10, Lucas nos apresenta pelo menos os 2 comos, os 2 meios, as 2 ações, os 2 programas de Paulo para que Éfeso fosse mudado, e não apenas Éfeso, mas toda a província da Ásia. Se quisermos conquistar uma cidade, em primeiro lugar, precisamos ser intencionais nas pregações. Dos versículos 1 até o versículo 6, nós percebemos 2 ênfases da pregação. Paulo se encontrou com algumas pessoas em Éfeso. E Paulo perguntou para essas pessoas, que a Bíblia diz que eles eram
acaso. Deixa eu contar uma história qualquer, e de repente Paulo se encontra com essas pessoas que haviam passado pelo batismo do arrependimento. E Paulo seguiu viagem. Não, Lucas é intencional. O Espírito Santo que inspira Lucas, leva Lucas a registrar esse momento, porque ele é importante. Importante porque é impossível haver o início da mudança de uma cidade se não há arrependimento. Afinal de contas, essa foi a primeira mensagem pregada por quem? Por Jesus. A primeira mensagem pregada por Jesus foi: arrependam-se. A primeira mensagem pregada pelos discípulos de Jesus foi: arrependam-se. Isso é fundamento. É impossível pedirmos a Deus, derrama o Espírito Santo, muda a cidade, muda a nação, se antes não pregarmos, mude de vida. E talvez essa seja uma das mensagens mais necessárias para o Brasil e para a igreja. Porque nessa geração, em geral, Jesus se tornou apenas mais um acessório que é adicionado na vida das pessoas. A participação na igreja é apenas mais um compromisso na agenda semanal. O evangelho é apenas mais um móvel que a pessoa adiciona na sua casa, já repleta de outros móveis. É apenas um algo a mais. É apenas um outro acessório. É apenas um outro compromisso. E o evangelho não veio para ser apenas mais um acessório, mais um outro compromisso, mais um outro evento. O evangelho veio para mudar tudo. O evangelho veio para dizer para as pessoas: o modo como você vem vivendo a sua vida até aqui está errado. O modo como você tem pensado a sua vida está tudo errado. O modo como você usa o seu dinheiro está errado. O modo como você se relaciona com as pessoas do seu trabalho está errado. Não é mais um acréscimo, não é mais um adendo. É uma mensagem que nos chama a mudar tudo. É como se um decorador chegasse lá na sua casa e você perguntasse assim: olha, eu estava pensando em comprar um sofá e colocar esse sofá ali naquela parede, o que é que você acha? Você acha que vai ficar legal? O decorador dissesse assim: não, nós temos que jogar esse apartamento todo no chão, todas as paredes, todos os móveis, tem que jogar tudo no lixo. Tudo no lixo. Tem que fazer tudo de novo. Essa é a mensagem que João pregou. Imagine você, João começou a pregar para aqueles judeus que eram extremamente religiosos, oravam muito, jejuavam muito, conheciam a Bíblia de capa a capa. E a mensagem de João para essas pessoas foi: vocês precisam mudar. E as pessoas imaginam que tem a ver com o programa, com ir à igreja, com orar mais. A mensagem de João, e não somente de João, mas de Jesus, para o povo foi: vocês têm que mudar. E a mensagem não foi diferente para os publicanos, para aqueles que não queriam nada com Deus, com o templo, e que eram funcionários do Império Romano, que havia ocupado Israel e que explorava o povo. Os cobradores de impostos. A mensagem de João e de Jesus para essas pessoas não era: continue fazendo isso. Não, a mensagem era: você tem que mudar.
A mensagem para os policiais da época era: vocês têm que mudar. Não é agregar algo mais na sua vida, não é agregar algo mais no seu tempo, não é colocar algo mais na sua casa. É olhar para dentro da sua casa a partir da perspectiva de Deus, da luz de Deus, da palavra de Deus, da santidade de Deus, da santidade de Jesus. Eu te garanto, se fizermos isso, não fica pedra sobre pedra. Não adianta virmos à igreja e durante a semana não pensarmos nas coisas de Deus, mas sermos consumidos pelas redes sociais. Passamos mais horas nas redes sociais do que diante do Senhor. Tem que mudar. Essa foi a primeira mensagem que chegou em Éfeso. Essa foi a primeira. Foi a mensagem de arrependimento. Sem arrependimento, sem esse fundamento, não há derramamento do Espírito Santo. Não há. Isso é princípio. E não é princípio apenas em Atos 19. Isso foi princípio em Atos 2. Lá estavam os discípulos obedecendo Jesus, querendo ir para Galileia, mas permanecendo em Jerusalém, porque Jesus mandou. E o Espírito Santo só veio sobre eles por essa mudança de rota na vida deles. Nós queremos ir para Galileia, mas Ele mandou estar aqui em Jerusalém. Vamos ficar aqui em Jerusalém, ainda que a gente tenha que morrer. E ficaram trancados para não ter problema nenhum, mas estavam lá. Isso é princípio em todo o livro de Atos, é princípio em toda a Bíblia. O fogo caiu no altar de Elias. Quando ele restaurou aquele altar, ele disse: Deus, o altar está quebrado, deixa eu restaurar esse altar. Aquilo que as pessoas deixaram para trás, eu preciso restaurar. Do jeito do Senhor, da maneira do Senhor, como o Senhor quer, não acessório, não como eu acho que tem que ser, como que eu penso que tem que ser, mas é do jeito que o Senhor diz. São Paulo vai ser mudada, a cidade vai ser mudada, o estado vai ser mudado, o Brasil vai ser mudado, mas o primeiro fundamento não é o da música, não é o fundamento dos eventos, não é o fundamento das palavras, das palestras. Isso tudo é maravilhoso, mas tudo isso precisa nos fazer voltar para casa com esse coração quebrantado, dizendo: Deus, eu preciso ser mudado. Eu preciso ser mudado, eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu quero uma cidade mudada, mas eu fico do mesmo jeito. É impossível haver mudança na cidade. Não tem como. A primeira mensagem que chegou em Éfeso foi arrependimento. E aí a segunda mensagem que chegou em Éfeso foi o batismo do Espírito Santo. E a palavra nos diz que eles ouviram essa palavra de Paulo, foram batizados no nome de Jesus, na doutrina de Jesus, na palavra de Jesus, no ensino de Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, versículo 6, o Espírito Santo veio sobre eles e tanto falavam em línguas quanto profetizavam. E essa é a segunda ênfase na pregação.
quisermos a mudança na cidade, precisamos ser intencionais em duas ênfases. A primeira, arrependimento, e a segunda, o Espírito Santo. E essas pessoas, quando foram cheias do Espírito Santo, elas começaram a profetizar, a falar em línguas e a profetizar. Por que razão Jesus disse que derramaria o Espírito Santo? Ele disse para os discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e seriam o quê? Testemunhas de Jesus. Eles contariam para todas as pessoas, não somente quem era Jesus, mas quem era Jesus na vida deles. E profetizar tem exatamente esse mesmo significado. O significado de consolar, de edificar e de encorajar as pessoas com quem você se encontra no caminho e fazer isso movido pelo Espírito Santo. É o que lemos em 1 Coríntios 14, 1. De repente, esses homens cheios do Espírito Santo abriram a boca e começaram a fazer diferença, movidos pelo Espírito Santo na vida de outras pessoas. De repente já não eram mais 12 que haviam sido mudados e haviam se arrependido e reconhecido Deus. Não temos andado segundo o teu padrão, queremos mudança na nossa vida, nos perdoa. Mas agora já não são mais só essas pessoas diante do Senhor, agora com o Espírito Santo são essas pessoas diante do Senhor e diante de outros. Agora eles se abriram para fora. Agora eles se dispuseram a falar com outros quem era Jesus. Se dispuseram a consolar outros no nome de Jesus, encorajar outros no poder do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo não apenas para pularmos, para arrepiarmos, isso tudo é lindo e o Espírito Santo pode fazer isso tudo. Não apenas para sairmos daqui dizendo, uau, que glória, maravilhoso, o Espírito Santo veio. E acordarmos no dia seguinte como se tudo permanecesse do mesmo jeito. E a ênfase na pregação precisa ser o Espírito Santo foi derramado, foi dado, para que possamos profetizar, possamos testemunhar, possamos encontrar outros e dizer quem é Deus. Consolar outros, e tem tanta gente ferida, meus irmãos, tem tanta gente machucada. Tem tanta gente desesperada, e essas pessoas estão precisando de nenhuma outra palavra, senão a palavra que o Espírito Santo vai colocar na sua boca. De repente, esses 12 começaram a fazer isso. Se quisermos fazer diferença nas nossas cidades, precisamos buscar viver uma vida cheia do Espírito Santo. Porque aí vamos orar pelos nossos vizinhos, cheios do Espírito Santo. Aí vamos orar pelos nossos colegas de trabalho, cheios do Espírito Santo. Aí vamos nos lembrar dos nossos colegas da escola, da faculdade, porque estamos sendo movidos pelo Espírito Santo a interceder e orar por eles. E quando não conseguimos orar, o Espírito Santo vai orar dentro de nós com gemidos inexprimíveis, porque o nosso coração vai ser movido em direção às pessoas, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele não nos é dado para que o nosso coração fique arrepiado, ele nos é dado para testemunharmos de Jesus. E não haverá em nós sossego, não haverá em nós paz, não haverá em nós quietude, enquanto não sairmos da nossa zona de conforto, dos nossos lugares, para dizer para as pessoas quem é Jesus. Essa é a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo não é outra senão apontar Jesus, levantar Jesus, mostrar Jesus.
É o que a Bíblia diz. Paulo afirma em 1 Coríntios 12, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. O Espírito sempre vai dizer Jesus é o Senhor. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai ter outra motivação, outra mensagem, outra busca, outro anseio, senão o anseio do Espírito Santo. O anseio do Espírito Santo é dizer para todos, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. Você vai querer levantar Jesus, vai anunciar Jesus, vai viver Jesus, vai se sentar com as pessoas na mesa, e a sua mensagem vai ser Jesus. Você vai estar no trabalho, e quando você estiver com seus colegas, você não vai conseguir falar de outra coisa, expressar outro assunto, senão Jesus. Porque o Espírito Santo faz isso. Quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2, eles saíram dali para anunciar as grandezas de Deus e apontar para as pessoas Jesus. Foi o que aconteceu em Éfeso. E é o que acontece em todos os lugares onde o Senhor Deus começa a agir para trazer transformação. O Espírito Santo foi nos dado para testemunharmos Jesus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo vai falar de Jesus, vai enfatizar Jesus. E precisamos ser intencionais nessa pregação. Jesus. Buscar o Espírito Santo. E como saber se estamos cheios do Espírito Santo? Se o nosso assunto, se a nossa vontade, se o nosso anseio é Jesus. Você se lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo? Ficou cheio do Espírito Santo? Você participou de uma vigília tremenda e o Senhor veio, o seu coração transbordou, você não tinha outro assunto senão Jesus. O que Deus fez? Isso precisa ser ênfase. Nesse tempo novo, nesses 27 anos, nesse mover para frente, existe uma cidade para ser mudada. Não estamos aqui por acaso, do nada, aguardando um dia Jesus voltar, não. Nós somos os embaixadores de Cristo. Cristo fala por nosso intermédio e devemos estar aqui trazendo essa cultura que é Jesus. O teclado veio, deixa para o meu segundo ponto. Seja intencional na pregação, mas o segundo ponto, vou para ele, seja intencional no treinamento. Foi o que Paulo fez nessa cidade de Éfeso para que ela fosse transformada. O texto nos diz que durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou dele, levou os discípulos com ele, passou a falar diariamente na escola de Tirano, e durante 2 anos, todos os dias, o apóstolo Paulo estava treinando pessoas. Treinamento. E não era o horário mais agradável do dia. Segundo os estudiosos, era o período do dia em que a escola não era ocupada por ninguém, porque era o período mais quente. De 12:00 às 16:00, lá estava Paulo na escola de Tirano, ensinando e treinando as pessoas. Não haverá mudança de cidade, não haverá mudança de nação, se não houver treinamento, se não houver formação de líderes. Eu fiquei tão feliz aqui com o seminário para treinar líderes, formar líderes. Essa era uma ênfase de Paulo e foi uma ênfase dele para a mudança e transformação de Éfeso e de Ásia. Todos os dias treinando pessoas, se assentando com pessoas, tirando as dúvidas das pessoas, orando com as pessoas, impulsionando as pessoas. Não pensemos nós que a Ásia foi mudada somente com Paulo. Ela foi mudada com esses líderes que foram formados em Tirano e que saíram dali e plantaram igrejas em outros lugares. Assim foi Epáfras. Foi ele que plantou outras igrejas na Ásia.
As igrejas sobre as quais lemos em Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, nasceram aqui, não pela pregação direta de Paulo, mas pela pregação indireta de Paulo, por meio dos líderes que ele formou aqui na escola de Tirano. E para formar líderes, para ter uma escola, para ter um treinamento, meus irmãos, precisa haver perseverança. Não é fácil. Não é fácil manter uma escola, segurar uma escola, continuar uma escola, não é fácil. Ainda mais no maior calor do dia, não é fácil. Mas Paulo perseverou, estava na sinagoga, não deixaram ele continuar na sinagoga, ele procurou um outro espaço para treinar pessoas e formar líderes. Por isso a Ásia foi mudada. Já não dependia mais só de Paulo. Agora várias pessoas continuavam o ministério de Paulo em outros lugares. Várias pessoas continuavam com o fogo queimando no coração e levando essa chama para outras cidades e outras regiões. 27 anos. Que nesses próximos 3 haja essa mesma revolução que houve em Éfeso, aqui em São Paulo, por meio dessa igreja. E que esse fogo, essa chama, permaneça nos corações. Um dos avivamentos mais extraordinários dos últimos anos foi o avivamento da Inglaterra com John Wesley. Londres estava completamente destruída antes de John Wesley. O alcoolismo era altíssimo. Crianças de 5, 6 anos de idade entravam nos bares e bebiam até cair no chão. Muitas dessas crianças caíam nas ruas de Londres, enlameadas, depois de beberem uma noite inteira, e aquelas carruagens passavam por cima delas com aqueles cavalos em alta velocidade. Outras centenas e milhares de crianças eram contratadas para trabalharem nas minas de carvão e nas fábricas durante a Revolução Industrial. Trabalhavam por 14 horas, 15 horas por dia. E muitas, por causa do cansaço, perdiam a mão nas máquinas. E eram simplesmente jogadas na rua porque não prestavam mais, não produziam nada. A política na Inglaterra durante esse período antes de Wesley era terrível. Parlamentares que ocupavam a cadeira por 20, 30, 40 anos seguidos porque eles compravam os votos dos outros. Na Inglaterra, antes de Wesley. Mas Deus começou um movimento de oração na Morávia, 100 anos de oração ininterrupta, e esse movimento alcançou Wesley quando ele queria ser missionário nos Estados Unidos. E quando ele foi fracassado nos Estados Unidos como missionário, retornou para a Inglaterra porque ele queria saber o que havia de diferente na vida daquelas pessoas que ele havia encontrado no navio. Wesley foi alcançado, o coração dele foi incendiado, e ele começou a pregar nas igrejas anglicanas. E quando fecharam as portas das igrejas, o amigo dele, Whitefield, disse: Wesley, por que você não prega na rua? Isso não era comum. Mas havia fogo no coração de John Wesley. Ele começou a pregar na rua, e o primeiro lugar em cima do qual ele pregou na rua foi em cima do túmulo do pai dele. E começou a pregar. E por onde ele ia, ele pregava. Ele não conseguia conter aquela mensagem no coração dele. Ele pregava, começava com 100 pessoas. De manhã ele pregava por 2 horas, 3 horas da tarde. Já tinham 10 mil pessoas para ouvir o evangelho. Deus trazia essas pessoas. Como as formigas são atraídas para o açúcar, elas vinham as dezenas e centenas e milhares de pessoas.
E esse mover de Deus na Inglaterra durou 40 anos, a ponto da cidade ser transformada, a Inglaterra ser completamente mudada e ser o que é hoje. Isso aconteceu por causa de John Wesley. A economia foi mudada, a política foi mudada. Foi nessa época que eles colocaram leis para impedir que as crianças trabalhassem por 14 horas. Foi nessa época que eles fizeram com que fossem aprovadas leis contra a escravidão no Império Britânico. Foi nessa época de John Wesley, porque o avivamento chegou nos lugares de poder, onde as leis eram feitas. Chegou no comércio, na economia. Foi nessa época de John Wesley que esse dinheiro que antes era usado para bebida, para os bares, esse dinheiro foi sendo canalizado para sociedades bíblicas. E eles começaram a traduzir Bíblia para outros povos. Foi nessa época que nasceram as agências missionárias para alcançar pessoas em outros lugares. Foi nessa época que eles começaram a construir escolas para combater o analfabetismo. Foi nessa época de John Wesley. Por causa de um homem que disse sim, um homem que diariamente se colocava de joelhos diante de Deus por pelo menos 2 horas para dizer: Deus, salva o povo. De um homem que jejuava pelo menos 2 vezes por semana e dizia: eu não aceito nenhum líder que esteja comigo que não jejue pelo menos 2 vezes por semana. Precisamos mudar a nação. E viajou por milhares e milhares e milhares de quilômetros a cavalo. O irmão dele, Charles Wesley, ouvia as pregações de John Wesley e dizia: John, Deus me deu uma canção. Ele escreveu sozinho 6.000 músicas. Porque onde há avivamento, há resgate da música. A música nasce no meio dos avivamentos para contar aquela mensagem para as pessoas. Isso que aconteceu no tempo de John Wesley. Foi nessa época que John Newton foi salvo. John Newton, o mercador de escravos, escreveu um hino que se tornou mais conhecido em todos os países de língua inglesa: Amazing Grace. Oh, graça maravilhosa. Foi nessa época, esse avivamento poderoso, nessa época que o coração de Wesley estava tão cheio do fogo de Deus, por essa busca de uma mudança na Inglaterra, que ele viajou por todo o país ensinando e treinando pessoas. Nasceram as sociedades metodistas. Os irmãos se reuniam durante a semana nas células, nos pequenos grupos, para estudar a Bíblia, orarem juntos e confessarem os pecados uns para os outros, para que ficassem firmes e não caíssem nas tentações. Era ali que eles recebiam treinamento. Era ali que eles aprenderam com Wesley. A Wesley escreveu dezenas e centenas de livros enquanto estava andando a cavalo. Dicionários de hebraico, dicionários de grego, livros e mais livros de discipulado. Mas o coração dele estava tão cheio do Espírito Santo, tão cheio do fogo de Deus. E quando John Wesley experimentou essa visitação de Deus, ele fez os cálculos e percebeu: eu consigo viver com 30 libras por ano. 40 anos depois, quando John Wesley terminou o ministério, 50 anos, que ele morreu com mais de 90, ele continuava vivendo só com 30 libras por ano. Porque ele entendia esse recurso. Meu Deus, eu estou tão cheio de Senhor, eu quero o Senhor, que esse recurso seja usado para produzir mais Bíblias, mais escolas, as sociedades metodistas, as viúvas, os pregadores. Ele ensinou os irmãos a protegerem o coração da ganância, para que fossem líderes. John Wesley. Não é por acaso que a Inglaterra foi mudada. Uma nação inteira foi mudada e sacudida, e outras nações foram alcançadas. Porque o que aconteceu aqui em Atos 19, em que missionários foram enviados para plantar igrejas em toda a Ásia, aconteceu no século XVIII. Missionários metodistas saíram da Inglaterra
e conquistaram o mundo para o Senhor. O avivamento muda cidades e nações. Mas a mensagem de John Wesley era essa: arrependimento e o fogo do Espírito Santo. Ele viveu arrependimento e de repente, quando ele recebeu o fogo do Espírito Santo, a biografia disse que ele saiu andando na rua sendo carregado pelas outras pessoas e foi até a casa do irmão dele, Charles, que já havia sido visitado pelo Espírito Santo. Ele começou a dizer: eu creio, agora eu creio. Uau! E assim ele começou a treinar pessoas. E agora eu quero voltar à pergunta inicial: será que é possível haver mudança em São Paulo? Será que é possível haver mudança no Brasil? E quem vai pagar o preço? Quem se dispõe a pagar o preço? Porque tem um preço a ser pago. Esse foi o preço que Paulo pagou, que o John Wesley pagou, e que Deus nos chama para pagar na nossa geração. Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. E nós vamos cantar essa oração. Senhor, que o nosso coração seja encontrado, preparado pelo Teu Espírito. Pai, que Jesus não seja mais um acessório na nossa vida, a igreja não seja mais um evento na nossa semana, o Evangelho não seja mais um adendo no nosso conhecimento. Pai, que não haja em nós nenhum outro desejo, nenhuma outra ambição, nenhuma outra vontade, senão aquela que vem do céu, aquela que vem do Senhor, para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa casa, para a vida dos nossos irmãos. Pai, que sejamos movidos por esse combustível todos os dias, querendo o Senhor, amando o Senhor, querendo compartilhar do Senhor com as pessoas. Pai, faça isso em nós. Nós ainda não temos, por isso clamamos: Deus, faça em nós precisamos, ó Deus, quebra as nossas estruturas, quebra o que tem que ser quebrado, arranca o que tem que ser arrancado, coloca em nós fome e sede da Tua presença, Deus, coloca lágrimas nos nossos olhos, Senhor, para que o Teu Espírito venha sobre nós. E ao abrirmos a nossa boca, assentados na mesa, andando no caminho, no nosso trabalho, ao abrirmos a boca, a palavra seja Jesus, 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 Jesus. Oh Deus, são 27 anos. Em 3 anos, Paulo foi usado pelo Senhor para mudar toda uma região. E nesses próximos 3 anos, o Senhor use essa igreja, esse povo, para mudar essa cidade, essa região, Senhor. Faça isso, Pai. Nós clamamos no nome de Jesus.